Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, te louvamos, meu Senhor, pela salvação. Bendizemos a Ti, Senhor, por todas as bênçãos recebidas de Tuas santas mãos. Agora, Senhor, suplicamos pela Tua igreja, opera, meu Senhor, na vida dos nossos irmãos. Toma em Tuas santas mãos, Pai, cada servo Teu. Abençoa os teus servos na cidade, os teus servos no interior. Guarda cada um, Pai. Abençoa, meu Senhor, a criancinha, a juventude. Abençoa, meu Senhor, os idosos. Toma em tuas santas mãos os teus ministros. Guarda, meu Senhor, todo o teu povo. Manifesta o teu grande amor, Senhor, na vida da igreja. Os nossos ouvintes, os nossos ajudadores. Pai querido, sustenta cada um com a tua forte mão. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. E hoje nós vamos falar, meus amados irmãos, sobre um tema importantíssimo, que era o ministério de Jesus. O ministério de Jesus foi um ministério marcado por muitas experiências, algumas de profundo significado para os servos de Jesus e outras que marcaram a própria existência de Jesus como homem, e ali iniciava os sofrimentos do Filho de Deus. Nós vamos meditar em Marcos capítulo 3, versículos 7 a 22. O Senhor Jesus estava no início do seu ministério. Era um desconhecido e, apesar de ter despertado em muitas pessoas o sentimento, o interesse pelas profecias, pelas promessas messiânicas, de repente Jesus já desagradou, porque eles esperavam o Messias, eles criaram, assim como você fazer a ideia de uma pessoa e você cria uma expectativa muito grande. Quando conhece a pessoa, você, meu Deus, eu criei uma expectativa diferente. Não era isso que eu esperava. E Jesus, na verdade, não veio impressionar, veio salvar. Marcos 3 e 7. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguiu uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo com grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que ele tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal, se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestasse. E subiu ao monte e chamou para si o que ele quis. E vieram a ele, e nomeou 12, para que estivessem com ele e os mandasse pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o sobrenome Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariote, o que o entregou. E foram para uma casa, e afluiu outra vez
a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam: tem Belzebu. E pelo príncipe dos demônios, ele expulsa os demônios. Louvado seja o nosso Deus. Bendito o Senhor, Pai amado, Pai santo, Senhor da glória, nós estamos em tua presença. Lemos a tua palavra e agora, Senhor, suplicamos pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, os nossos amigos e todos que possam ter contato com as nossas publicações. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, não existe nenhum ministro de Deus, em nenhuma época existiu, e não existe agora, e não existirá depois, que, sendo de fato ministro de Deus, não sofra agressão, ataque, de alguma forma venha a ser, de alguma maneira, atingido. Alguns querem atingir para o desqualificar. Outros para comparar, que é terrível alguém comparar um ministro de Deus sério, honesto, consagrado, com um ladrão que ele conheceu em algum lugar. Mas existe alguém que compara, é igual aos outros, e é terrível. Um ministro de Deus, servo de Deus, que anda com Deus, que faz a obra de Deus, que tem qualidade, qualificação espiritual, ser comparado com um mesquinho desses que estão povoando o mundo por aí. Então, meus irmãos, todo mundo que se dedicou, que se consagrou na obra de Deus, de alguma forma, em algum momento, foi injustiçado. O Senhor Jesus começou a sua missão, era um ministério de poder. Por quê? Além de Jesus ser o Filho de Deus, não havia ninguém acostumado com o Evangelho. O João Batista, quando começou a pregar no deserto, as pessoas iam, se embrenhava lá no deserto. Ia para o deserto. Olha que o deserto não tem atração. Mas eles iam quilômetros deserto adentro para ouvir o João Batista pregando a palavra, o batismo do arrependimento. E o Senhor Jesus, quando começou o seu ministério, após ser batizado por João, ele começou o seu ministério na Galileia e houve muita manifestação do poder de Deus. Ele retirou-se daquela situação da Judéia e ele foi para uma região um pouco distante. A leitura que fizemos é essa: retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar e seguiu uma grande multidão da Galileia e da Judéia. Olha, da Galileia para a Judéia não era fácil se deslocar, nem da Judéia para a Galileia e muito menos da Galileia para a Judéia, porque da Galileia para a Judéia também não oferecia muita coisa, não tinha espaços onde as pessoas pudessem comprar, comer. É tanto que o Senhor Jesus mandou eles ir por dentro de Samaria, procurar pousada, organizar pousada, e o que foi rejeitado. Agora, o Senhor Jesus está com os seus discípulos e uma multidão se forma. E esta multidão proveniente de Jerusalém, era gente de Jerusalém que tinha ido para a Galileia, mas ia só por causa de Jesus, porque não tinha atração na Galileia. Mas Jesus atraía pelo poder. Ia de Jerusalém, ia da Idumeia, da além do Jordão, lugar que João Batista pregava e batizava, e também lá do norte, de Tiro e Sidom.
uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Quando existe poder, as pessoas são atraídas pelo poder. E ele disse aos seus discípulos, quando ele viu ele no mar da Galileia, ele disse: mantenha um barco aqui preparado, aqui próximo, porque a multidão vinha, afluía, e para ele ter esse barco, para entrar no barco e ficar um pouco distante da praia. Bom, ele queria que esse barquinho estivesse preparado para uma eventual necessidade. O versículo 10 diz: porque tinha curado a muitos. Ele tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele. As pessoas se lançavam sobre Jesus, se lançavam aos seus pés, se arrojavam sobre ele para lhe tocar. Aquele conceito da mulher que tinha o fluxo de sangue, a mulher hemorrágica, era um conceito muito vasto, que se alguém tocasse em Jesus, seria curado, porque certamente aconteceu com muitos. E ele, o Senhor Jesus, tinha este poder. Agora, o versículo 11 fala sobre a libertação. Os espíritos imundos saíam. Quando chegava uma pessoa possessa, o espírito imundo reconhecia que Jesus era o Filho de Deus. Os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele, clamando e diziam: tu és o Filho de Deus. E ele mandava os demônios calar, os ameaçava para que não manifestassem. Eu tenho pregado durante muito tempo, muitas décadas, e muitas vezes já nas minhas inquietações, que os fariseus eram piores do que os demônios, porque os demônios sabiam e reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Os fariseus sabiam, mas o orgulho não deixava reconhecer. Agora, o Senhor Jesus estava proibindo os demônios de fazer esta proclamação que ele era o Filho de Deus. Ele queria continuar o seu ministério, pregar dentro da sua programação aquilo que ele tinha recebido do Pai, deveria realizar. E quando ele subiu a um monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e ele nomeou 12. Aqui é o começo do ministério de Jesus. Ele nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Jesus queria e fez esses 12 homens se aproximarem, se identificarem, se prepararem para levar avante a mensagem. No versículo 15, nós lemos que eles receberam poder para curar. Eles receberam poder para expulsar demônios. Era o que o Senhor Jesus havia repartido para eles, para com eles, o poder, a unção. E agora, a identificação. O versículo 16 diz que a Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Pedro, Petros, e também o Cefas, Cefas em aramaico e Petros em grego. O Tiago, filho de Zebedeu, e o João, seu irmão, os quais pôs o nome de Boanerges. Eles eram autênticos, eles eram dinâmicos, diretos, e Jesus os chamou de filhos do trovão. Agora, entra o André, que é irmão de Pedro, o Filipe, o Bartolomeu, o Mateus, o Tomé e o Tiago, filho de Alfeu, o Tadeu
e Simão cananita. Aí, separadamente, é mencionado Judas Iscariote, o que o entregou, que traiu o Senhor Jesus. Foram para uma casa, naquela missão, eles se deslocavam, estavam no mar, agora foram para uma casa. Não diz de quem era, mas eles foram para uma casa, uma habitação, e afluiu outra vez a multidão, e passou o tempo e nem comer eles puderam. Não tinham tempo nem para comer. E quando a sua família, quando os irmãos de Jesus, quando Maria ouviu isso, juntamente com os filhos, foram para fazer ele voltar. O versículo 21 diz: e quando os seus ouviram isto, que ele não tinha tempo nem para comer, que ele não parava, que ele estava nesta intensa movimentação e, o pior, desagradando a fariseus. Aí os seus ouviram isto e saíram para o demover da missão, para fazer voltar, para o prender. O texto diz exatamente assim: para o prender. Porque diziam, ele deve estar fora de si. Jesus, criado da melhor forma possível, na condição de um judeu cheio da graça, obediente aos pais e um bom filho. Agora, não parar nem para comer, não estar em casa, não voltar para casa, nesta agitação, nesta movimentação permanente, indo e vindo, deve estar com algum problema, deve estar fora de si. Marcos 3:21, quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, os seus diziam, está fora de si. Ele era exemplo. Ele era exemplar nos relacionamentos familiares. Em tudo, Jesus era extraordinário. E por que isto agora? Era a intensa missão. Os seus ouviram isto e queriam que ele voltasse para casa. Queriam que ele voltasse àquela seriedade e sobriedade da sua vida. Eram 30 anos presumidos. 30 anos de convivência sem conflito. E agora essa dificuldade. Então vamos conversar com ele. Vamos trazê-lo para casa. Os seus ouviram que ele não parava. Era um trabalho intenso e não tinha tempo nem para comer. O versículo 20 diz isto: foram para uma casa, afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer. E os escribas, aqui deve ter causado muita preocupação aos irmãos de Jesus, à mãe de Jesus. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, ele não é nada fora de si, não. É demônio. Ele está endiabrado. Ele está possuído por demônios. Pois é, até Jesus passou por isto. Até Jesus sofreu este tipo de ataque pessoal. O versículo 22 diz, e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Belzebu. Ele não está, essa sabedoria é estranha, este poder é estranho, esta força é estranha, estes milagres são estranhos. Aí é o Belzebu que está nele. Cruel, muito cruel o posicionamento dos inimigos de Jesus. Ele está endiabrado, ele está possuído, é o Belzebu que está fazendo estes milagres. Ele está endiabrado, possesso, tem Belzebu, e pelo príncipe dos demônios, ele está expulsando esses demônios. Era uma agressão cruel contra Jesus Cristo,
contra o Filho de Deus. Jesus continuou a sua missão, cumpriu a sua missão, 3 anos e meses trabalhando diuturnamente, fazendo o que veio fazer, ensinando, orientando, curando, levando a mensagem de vida ao coração humano. Era o Senhor Jesus realizando a obra que recebeu do Pai. Meus amados irmãos, agora, só para você se fortalecer, se Jesus Cristo, Filho de Deus, um homem que na condição de judeu, Jesus se fez carne, era o Verbo que se fez carne, e na condição de homem, Jesus era completo, sábio, consciente, bom filho, bom irmão, bom cidadão. Um patrício de mão cheia, o encontramos pagando imposto e ensinando a obedecer às autoridades. Jesus era um excelente cidadão, um excelente filho, um sujeito completo no que diz respeito às responsabilidades humanas. E sofreu isto. Aí eu não sofrer, você não aceitar, aí está ficar totalmente, muitas vezes, a gente totalmente indignado porque alguém não reconheceu o valor que se tem, o trabalho que se faz. Não fique indignado. Continue, se for o caso, até ignore e continue. Sirva a Deus, faça a obra de Deus, opere, seja um instrumento nas mãos de Deus. Opere naquilo que Deus te ordenar. Faça e coopere com quem faz. Manifeste às pessoas que você tem o selo de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus. Não fique jamais para trás. Ande, continue andando, continue servindo, continue buscando, porque esta graça emana do trono do Senhor. Jesus Cristo não precisava de perdão, não precisou, Jesus não precisava de perdão, não precisava de inspiração para fazer isto ou aquilo, porque ele era o Verbo de Deus. Mas ele orou, jejuou, consagrou, serviu, sofreu, porque a missão espiritual, ela é de alguma forma contrária, contraditória em relação àqueles que têm objetivos carnais. Que Deus abençoe os meus irmãos de uma forma poderosa, que cada um receba a graça do Senhor, ande com o Senhor, glorificando o Senhor, exaltando o Senhor. É esta a nossa participação na obra de Deus. Vamos continuar. Nós vamos orar e a nossa oração hoje é pelos missionários que estão trabalhando no interior do Brasil e no exterior. A obra de Deus é uma obra perfeita e divina, mas é feita pelas mãos humanas. Amado Senhor, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Continua conosco, Senhor, abençoando a tua igreja, guarda os nossos irmãos, crianças, jovens, adultos, os teus ministros, manifesta o teu poder, guarda cada vida. Opera, meu Senhor, na cidade e no campo, faz a tua igreja prosperar, progredir e avançar, meu Senhor, com a mensagem gloriosa do reino dos céus. Amado Senhor, Deus bendito, abençoa os nossos irmãos, nossos amigos, nossos ouvintes, nossos familiares, cada servo teu em todo lugar. Amado Pai, opera poderosamente na igreja. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos. Tu conhece cada família, tu conhece as necessidades de cada um. Tu sabes, Senhor, a necessidade do teu povo.
Pai Santo, ouve a nossa petição, nós te pedimos, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.